conversando com a pessoa. Então, a própria definição de solidão, do que significaria viajar sozinha ou não, é diferente. Ela tá mudando. Tá mudando. Pra gente ficar sozinho, hoje, você tem que fazer um desses retiros de meditação vipassana no meio do mato, que você não pode falar com ninguém, sabe? Esse tipo de coisa. Acho que isso é o mais perto de estar sozinho. Wild Country. Eu não assisti. Ai, Ela bateu com a mão na testa. Eu vou assistir. é muito bom. Não, mas eles não ficam sozinhos lá, eles estão em grupo. Não, eles não ficam, mas é porque começa com uma seita numa vibe meio de ficar sozinho, em contato com a natureza, tem votos de silêncio, enfim. E você falou um pouco de segurança, em Paris você se sente muito segura, né? Você foi pra Nova Orleans esse ano também. Sim. É uma cidade onde você se sente insegura? É uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? Cara, eu não sabia disso. Eu fiquei na parte do French Quarter, em New Orleans, então foi uma parte muito restrita. Eu não conheço bem a cidade, mas eu me senti muito segura lá também. E virou uma das minhas cidades favoritas do mundo. Eu fiquei 5 dias lá e todo mundo é muito gentil, muito querido. Todo mundo te trata muito bem. E a região em que eu fiquei, que é essa região mais central, mais turística, então sempre tem gente na rua. Tem uma rua que cortava o meu hotel chamada Bourbon Street. Ah, sim, é Clássica, super célebre. Exato. Que tem gente na rua de meia-noite a meio-dia, então você nunca tá sozinho, de novo, a questão da solidão, mas você nunca tá sozinho andando por lá. Eu achei a cidade bem tranquila, mas eu acho que eu tive uma experiência bem de bolha, bem de turista. Eu viajei para o sul dos Estados Unidos, deixa eu ver, umas 2, 3 vezes. Eu não sou uma especialista no assunto, porque foram umas viagens desse tipo também, tipo de 5 dias, uma semana. Eu tive essa mesma percepção que você falou, das pessoas serem muito queridas. Tipo, muito gentis e muito solícitas. O americano é meio assim. A gente tá vivendo esse momento agora que a gente tem muita birra dos norte-americanos, porque veja bem, né, o que tá acontecendo por lá. Mas eu acho que é o meu país preferido do mundo para viajar, porque as pessoas são muito adoráveis, assim, e a comida é uma delícia. A comida é uma delícia. Assim, eu fui pra Phoenix, no Arizona, eu fui pra Napa, na Califórnia, pra Nova York e pra New Orleans. Mas a comida e o carinho, a gentileza das pessoas em New Orleans não tem comparação com o resto. Eu engordei, tipo, 4 quilos nesses 5 dias. Só comendo cheesecake. Não tem nada a ver com Nova York, né? Nova York tá todo mundo correndo, olhando pro próprio celular, as pessoas passam por cima de você. Aliás, é uma cidade que eu não gosto. Eu gosto de Nova York. Eu não sei, eu já fui pra Nova York algumas vezes, mas eu nunca fui feliz na cidade. Todas as vezes que eu vou rola uma bosta, sempre... sei, tenho lembranças ruins, não tenho nem vontade de voltar. Engraçado que você ama São Paulo, né? E Nova York e São Paulo pra mim são muito parecidas. Talvez por isso pra mim não faça sentido ir pra Nova York, eu já moro em São Paulo. Mas a gente vai falar mais de São Paulo daqui a pouquinho. Deixa eu aproveitar e fazer pra você perguntas que as pessoas mandaram. Qual foi a viagem que mais marcou tua vida? Eu acho que foi a primeira vez que eu fui pra Paris. A minha primeira viagem internacional foi... Cara, toda vez que eu piso em Paris, eu não sinto que eu tô viajando pra algum lugar, eu sinto que eu tô voltando pra casa. E a primeira vez que você chega num lugar e você sente, caramba, eu finalmente encontrei o meu lugar, foi uma experiência, assim, eu passei a acreditar em vidas passadas naquele momento. Eu pensei, eu já vivi aqui, esse é o meu lugar. Toda vez que eu vou pra Paris é extremamente marcante, não tem nada que se compare. É o oposto do que eu tava falando de Nova York aqui agora. É o oposto. E tem a ver com literatura? Não sei. A minha mãe conta que eu tinha 5 anos, um pouco antes aprendi a ler e escrever. Eu falei pra ela, mamãe, quero falar francês, me ensina. Então eu não sei de onde que vem essa minha paixão alucinada pela França. Eu achava que eu tinha isso que você tá falando com a Itália. Porque, enfim, família italiana, eu tive um avô italiano, uma pessoa muito presente na minha vida, aqueles hábitos italianos todos muito fortes. E a comida? E a comida é demais. Não, e o país é um desbunde. Puta, país bonito pra caralho, cheio de história. Mas, quando eu fui pro México, rolou um encantamento que não tinha rolado nem com a Itália. Eu falei, meu, olha esse lugar. Oaxaca, numa cidade no sul do México, foi um lugar que eu cheguei e falei, tá aí, acho que aqui eu consigo morar. Eu não sei se eu conseguiria morar na Itália. Gente. Mas em Oaxaca eu conseguiria morar. Inclusive, espero que isso aconteça na minha vida em algum momento, assim. Não sei, a comida é incrível, as pessoas são muito legais, as pessoas vivem muito na rua o tempo todo. E tem uma pegada latina que eu acho que os italianos não têm. Latino, tô falando latino-americano. Que acho que os italianos não têm, de serem muito abertos.
enfim, não sei, fica assunto para investigar uma outra hora. Curiosamente, a frieza de Paris é uma coisa que eu gosto. As pessoas são muito gentis comigo, mas ninguém se mete na vida de ninguém, não tem esse calor latino. E eu sou do Sul, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito da solidão, então eu gosto que as pessoas não falem comigo, nem na fila de nenhum lugar. O que tem a ver com ser do Sul? As pessoas do Sul são assim? São Porto mais Alegre? frias. Eu acho, nossa, eu sinto muito isso. Eu acho que hoje em dia não. Eu acho que houve uma mudança muito grande em Porto Alegre nos últimos tempos, mas mesmo em shows, você vê os shows como eles são aqui. Em Porto Alegre, antigamente, ficava todo mundo de braço cruzado, prestando atenção no show, quietinho. Tava a Yel dançando no palco do Beco e parecia que era, sei lá, Explosions in the Sky. As pessoas contemplativas. Contemplativas, exato. E você concorda com a afirmação recente do meu candidato Ciro Gomes de que tem nazistas? Concordo. Eu acho que, o Sul tem uma vontade muito grande de se separar do resto do Brasil. E eu acho que seria lindo, porque o Brasil seria muito melhor sem o Sul. Falou uma gaúcha, ok? Não sou eu que tô falando, é alguém de lá. Nada contra gaúchos, tenho até amigos que são. Qual que foi o maior perrengue de viagem que você já passou? Mano do céu. Cara, a primeira vez que eu fui pra Paris também, a gente pegou um voo que era desses Ryanair da vida, super barato. E a gente chegou num aeroporto que chama Beauvais, que é um pouco mais longe. E daí você pegava um transfer pra Gare du Nord, que era onde você pegava o metrô pra ir onde a gente efetivamente ia. E foi muito doida essa viagem, porque primeiro que me passaram a perna e me roubaram 50 euros, o cara fingindo ser ajudante do metrô, quando eu cheguei lá. E depois a gente tinha pegado um Airbnb e a gente chegou na casa. E eu juro pra vocês, era uma casa grande, tinha uns 300 metros quadrados, vivia uma mulher, uma senhora já velha, que era uma médica que tava velha, e a família dela, e essa senhora queria roubar minha alma. Eu tenho certeza absoluta. Ela me perseguia pela casa às vezes, ela ficava falando comigo em francês, e eu dizia pra ela, às vezes ela servia coisa pra eu beber e me entregava, e eu falava, cara, em francês, eu não quero beber isso, eu não tô com sede. Ela falava, bebe isso agora, e ela ficava me perseguindo pela casa. O banheiro era do outro lado do quarto, eu fazia o João acordar cada vez que eu queria ir no banheiro de madrugada pra ele me levar até lá, porque era do lado do quarto dela, e eu tinha muito medo dessa velha. Que horror, dá uma história boa isso, dá uma coisa pra contar. Eu ia falar que horror, mas daí no meio do caminho eu mudei de ideia. É horrível, mas dá uma boa história. Se alguém quiser, o nome dela era Henriette. Que é um nome mais ou menos comum. Um nome bonitinho. E ela tinha uma netinha de 2 anos que chamava Anaís, e eu acho que a netinha não estava acostumada a ter boas energias na casa, a netinha grudava em mim, não queria sair do meu colo, queria me abraçar o tempo inteiro, me chamava Gente, de que tristeza. linda. Foi muito pesada essa viagem. Você já escreveu sobre isso? Não, mas podia. Você já escreveu sobre as coisas que acontecem quando você viaja? Nunca. Por quê? Só pro meu blog, assim. Mas eu acho que acontece um negócio muito estranho. Quando eu viajo, eu escrevo muito, mas não sobre a viagem. Eu acho que a viagem em si me inspira, mas o texto que vem é sobre questões ou textos que já estão em gestação há algum tempo. E eu não sei se eu tenho talento pra escrever sobre a viagem que você tem. Mas é escrever, e você já escreve muito bem. Poxa, obrigada. E o seu perrengue? Sua vez. Meu perrengue? É? Meu perrengue. Tem um que tá no meu livro. Eu fui parar num hotel no extremo sul da Índia, uma cidade chamada Kanyakumari, que é um lugar incrível. É o único lugar da Terra onde 3 oceanos se encontram. É por isso que eu fui pra lá. É o encontro do Mar Árabe com o Oceano Índico com o Mar de Bengala. É onde foram jogadas as cinzas do Gandhi. Onde o Gandhi pediu pra jogarem. É uma cidade incrível. E é uma cidade turística. Não é como se eu estivesse lá perdida nos confins da Índia rural. Só que mesmo assim, na Índia você chama muito a atenção. Ainda mais eu que sou muito tatuada, sou muito branca, tenho o cabelo curto. Por mais que eu estivesse usando roupas locais, eu não consigo disfarçar. Mas enfim, tava lá, cheguei, tive um dia maravilhoso, vi as coisas que eu queria ver. E no final da tarde eu voltei pro hotel onde eu tava, que era um hotel turístico. E eu queria muito uma cerveja, que é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô viajando. Cidade de praia, mar. Kanyakumari fica em Tamil Nadu, que é um estado de maioria muçulmana. Não vende álcool na rua, não vende álcool nos lugares. Mas no hotel tinha um bar. Onde fica o bar do hotel? Fica ali no subsolo. Maravilha, vou tomar minha cerveja no bar do hotel, tranquilo. Cara, o bar do hotel era meio um lugar escondido no fundo do hotel, assim, sem janela, meio estranho. Mas eu fui lá com a cara e com a coragem. Enrolei um paninho na cabeça para não dar muita trela do cabelo curto, levei meu caderninho, cheguei e fui sentar ali no balcão, pedi uma cerveja, e os homens que estavam sentados dentro do bar começaram a ficar muito agitados.
com a minha presença, não gostando que eu tava ali. E eu fiquei meio assim, falei, pô, acho que é melhor eu tomar essa cerveja lá no meu quarto, né? E pedi pro menino, o garçom, mandar a cerveja pro meu quarto. Mas pra isso, eu tive que falar o número do meu quarto umas 4 vezes. E os caras ouviram e foram atrás de mim no meu quarto depois. Eu lembro de ler essa história. Você leu a história no livro? Eu lembro de ficar bem nervosa. Pois é, pra quem não leu o livro, assim, como resultado, eu dormi do lado da janela, de roupa, com a mochila pronta. Eu tava no primeiro andar e se os caras arrombassem a porta, qualquer coisa eu pulava a janela. Mas o mais doido é que eu liguei na recepção pra reclamar. Tipo, escuta, tem uns caras gritando comigo na porta do meu quarto aqui no primeiro andar. E o cara falou, tipo, é room service. Mano, não é room service. Primeiro que eu não pedi. E segundo, teu room service são 5 caras berrando? Isso não pode ser verdade. Ah, não, é room service, não sei o quê. No dia seguinte eu fui fazer o check-out, porque eu obviamente fui embora de manhã. E reclamei com o gerente falou, tipo, mas se era room service, então por que você não abriu? Mano, meu Deus do céu. Mas eu acho que é assim que tragédias acontecem, sabe? Numa dessa, a mulher vai abrir a porta pra reclamar e sabe-se lá o que vai acontecer. E depois a culpa vai ser dela. Se você parar pra pensar, essa é uma questão que não é nem um perrengue de viagem, né? É um perrengue de vida, de sociedade misógina que a gente vive. É um perrengue de ser mulher. É um perrengue de ser mulher. Então são coisas que, muito legal, voltando àquele assunto que a gente estava agora há pouco de criar coragem pra viajar sozinha. Esse tipo de relato assusta mesmo. Mas por isso que eu não gosto de recomendar, tipo, gata, cria coragem e vai. Legal, cria coragem e vai, mas pensa muito bem onde você tá indo, como que você vai fazer, como que você vai se comportar numa sociedade que às vezes o Brasil é muito machista, sim, mas a Índia é machista de um outro jeito. Isso permeia todas as camadas da sociedade ali, a gente não tá imune. Eu acho que, além disso, também todas as diferenças culturais, às vezes a gente tá desrespeitando alguma coisa sem saber, pode também trazer consequências e é bom usar o Google para saber exatamente a melhor forma para se comportar para sair ilesa. Talvez o correto ali fosse, eu não poderia tomar uma cerveja, nem dentro do hotel, nem com a cabeça coberta, nem no meu próprio quarto. Eu não poderia tomar uma cerveja, ponto. Eu não sei direito sobre o que os caras estavam gritando, porque eles estavam falando em Tamil, que é a língua lá. Eu, obviamente, não entendo. Mas eu também não quis muito saber, eu só queria ir embora. Não, mas daí já é um absurdo. Você não poder tomar... Eu não bebo, mas você não poder tomar uma cerveja porque você é mulher, a gente já começa a ficar com raiva. Então, mas entende que se eu fosse reclamar, vamos supor que tivesse acontecido alguma coisa muito ruim. Oxalá não aconteceu. Se tivesse acontecido e eu fosse reclamar, era isso que eles iam falar. Mas sim, por que você estava comprando cerveja, afinal? Porque eu estava comprando cerveja. Eu sou uma turista, eu posso beber, eu não sou muçulmana. Mas enfim, viagem sozinha, tem essas coisas a considerar. Acho que esse foi meu pior perrengue de viagem. Mas já aconteceram outras coisas. Eu já fiquei completamente sem dinheiro em São Francisco. Completamente sem dinheiro, assim, centavos no bolso. Quantos dias você tinha pra ficar lá ainda? 10. Deu tudo certo no final. Olha, a velha que rouba a alma tá soando tão legal nesse momento. Sim. Mas são essas coisas que dão graça pra ver. Não são. Ser perseguida pelos caras no hotel não foi engraçado. Tem perrengues que são engraçados. Eu tive que atravessar a Escócia com a mala mais pesada do mundo. Cada vez que meu ombro dói até hoje, assim. Isso pensando hoje é engraçado. Mas também nunca mais viajei com mala pesada na vida. Olha só, um dos grandes clichês sobre viagem diz que viajar muda a nossa percepção do mundo. E uma das melhores coisas de viajar realmente é que a gente está em contato com outras realidades, outras pessoas, outros pensamentos, né, outras culturas. Pelo menos eu acho que devia ser sempre assim. Tem gente que gosta de viajar só para fazer compras e tudo bem. Mas uma coisa sobre viajar é que muitas vezes faz a gente ver com outros olhos o nosso lugar, a nossa realidade. Tô falando isso para contar que depois de viajar para uma porção de lugares, eu passei a gostar muito mais do meu lugar, que é São Paulo. São Paulo é uma das grandes cidades do mundo, por isso mesmo é uma cidade super complexa, super problemática e muito fascinante. Mas talvez para mim seja fácil falar isso porque eu nasci e cresci aqui. Eu passei muito tempo odiando São Paulo, achando que um dia eu ia embora, não ia voltar nunca mais. Daí eu comecei a viajar, falei, cara, não, aqui é meu lugar, eu sou louca por São Paulo. Mas como é São Paulo pra você, que é de Porto Alegre, escolheu morar aqui? Eu lembro a primeira vez que eu caminhei na Avenida Paulista e eu pensei, cara, eu vou morar aqui. Menos de um ano depois eu tava me mudando. Isso foi nessa viagem que você veio sozinha pra cá com a tua amiga? Exato. Eu acho que eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade muito provinciana. E Porto Alegre é uma cidade bonita. É uma cidade que dá fotos maravilhosas pro Instagram. Mas Porto Alegre é uma cidade que
que é muito sufocante. Tem um pensamento muito de cidade pequena, tem a sensação de cidade pequena, embora tenha o acesso da cidade grande, e eu acho que eu sempre me senti muito outsider em absolutamente tudo que eu fazia, e talvez isso tenha respingado na cidade também. Eu não tenho nenhuma vontade de morar de novo em Porto Alegre. Porto Alegre não é a minha casa, eu não tenho nenhum apego emocional com Porto Alegre, e por São Paulo eu tenho, desde a primeira vez que eu andei na Avenida Paulista, é uma energia pulsante. São Paulo é muito diferente de todas as outras cidades do mundo, mesmo que seja próxima de Nova York. São Paulo tem uma vida diferente. É difícil pra mim falar de São Paulo, eu realmente amo essa cidade. Primeira vez que eu andei no metrô, cara, eu pensei, pra quem não tem metrô na cidade, parece idiota, mas a primeira vez que eu andei no metrô, esse negócio mágico de você passar uma roleta e você poder chegar em qualquer lugar que você quisesse da cidade pelo subterrâneo. Qualquer lugar.